Olá a todos, meu nome é Oscar e nesse vídeo eu vou demonstrar o funcionamento dessa planilha que eu desenvolvi para cálculo de hospedagem de hotéis, pousadas e resorts. Essa planilha ela é mais voltada para operadoras e agências de turismo. Eu vou então adentrar essa planilha e começar a demonstrar as funcionalidades e configurações dela. Aqui eu vou deixar já os meus contatos para quem quiser fazer a aquisição da planilha. Configurações, visualizar os orçamentos e calcular. Então eu vou começar explicando como que funciona a parte de cálculo. Aqui então a gente clica no botão de calcular a hospedagem e ele vai retornar para a gente esse formulário onde eu vou poder escolher aqui no calendário uma determinada data de um determinado ano, ou eu posso simplesmente digitar aqui e ele também vai aceitar a inserção dos dados. Posso colocar o nome, a quantidade de pessoas, esses campos eu posso torná-los obrigatórios ou não, escolher o hotel e aqui ele vai trazer para mim esse outro formulário onde eu vou poder escolher os hotéis que eu já configurei. E vou calcular. 1, 2, o 5 e o 6 eu trouxe. Então ele vai processar, colocar aqui com café da manhã e jantar. Geralmente meia pensão é com jantar, mas poderia ser café e almoço. Ou com FAP, que significa café da manhã, almoço e jantar. Então ele traz aqui os valores de todos os apartamentos. Aqui onde ele não trouxe, ele apresentou o min dia, né? Min dia, aqui na legenda, a gente vai verificar o porquê que ele não trouxe valores. Então, mínimo de diárias. Não foi satisfeita a condição de quantidade mínima de diárias, porque esses hotéis exigem no mínimo 2 diárias para esse período onde a gente está fazendo a cotação. Então, com isso, a planilha já impede uma venda indevida e informa o motivo dessa não venda. A gente pode, clicando nesse botão reorganizar, então ele vai deixar aqui apenas os estabelecimentos que retornaram valores, apenas esses dois. E aqui a gente pode fazer ainda outros testes. Eu vou então demonstrar aqui para vocês que todos esses hotéis passaram na validação. Porém, se eu vier aqui, vou fechar, e aumentar a quantidade de pessoas, e fizer um novo cálculo, vocês vão verificar que ele vai colocar que a quantidade máxima de pessoas foi extrapolada. E aí a gente pode configurar isso de forma individual para cada hotel. Então, aqui na legenda, a gente vai ter então que o mínimo de dias não foi satisfeita, ou há um pacote quando o hotel ele determina que a hospedagem deve ser feita de tal a tal data, geralmente nos feriados, ou a quantidade máxima de pessoas permitida no apartamento foi extrapolada. Então a planilha, ela avisa um motivo pelo não retorno, isso facilita demais na hora de saber por que um hotel não está trazendo valores. Um outro teste que a gente pode fazer então, no dia 10 do 10 até o dia 12 do 10, onde é um feriado. E colocar aqui a quantidade de 2 adultos, calcular. Então aqui os dois primeiros ele esbarra nessa questão do pacote, enquanto que esse hotel ele não tem um pacote mínimo de dias. Aqui então a gente tem também a parte de envio. Então se eu clicar aqui, eu posso enviar isso por e-mail, anexo PDF e no corpo do e-mail, somente como um anexo PDF ou somente no corpo do e-mail. Aí fica a critério de cada um, a forma de trabalho. Aqui para quem a gente vai encaminhar, no caso, geralmente quando se preenche lá na primeira tela o e-mail, ele já vem para cá. Eu posso encaminhar também com cópia carbono e com cópia carbono oculta. Então vou clicar, a planilha vai processar e já vai abrir aqui o Outlook já devidamente montado. Então aqui já o anexo PDF que foi gerado, o título, o assunto, para quem eu vou enviar, as linhas superiores que a gente pode modificar, deixar já modificado, e aqui ele coloca no corpo do e-mail. Além do corpo do e-mail, ele tem também aqui já anexo esse PDF. Eu vou abrir para demonstrar. Então aqui o PDF já com os dois hotéis. Se a gente tivesse informado aqui o nome do cliente, estaria aqui também. É que nesse teste a gente não fez. A gente também pode encaminhar esse orçamento por e-mail, pelo Gmail. Isso demanda uma configuração, mas eu vou encaminhar clicando aqui nesse botão, enviar pelo Gmail. Então ele processa, e-mail enviado com sucesso, ok. Se a gente vir verificar então aqui, enviados, e nesse horário, às 17h13, ele acabou de enviar esse orçamento que a gente gerou. Essa conexão é feita automaticamente no Gmail e ele já envia, e envia para o e-mail que a gente determinar. Vou voltar aqui, continuar demonstrando, a gente pode também imprimir. Então aqui ele coloca dessa forma já. Aqui os dois hotéis que passaram nas validações. Se a gente tivesse ali 10 hotéis que passaram e eu quisesse mandar os 10 para cá, ele viria
com os 10, então fica fácil selecionar quais os hotéis a gente quer encaminhar para o cliente. Vou voltar aqui e demonstrar essa questão, visualizar os orçamentos, ele não vai permitir, por quê? Porque essa é a tela do usuário da planilha, então eu tenho que habilitar em configurações. Vou vir em configurações e demonstrar. Aqui eu deixei uma senha 123, uma senha padrão, e aqui eu tenho uns campos onde eu vou poder configurar. Editar informações, ao clicar ele já vai habilitar esses campos, onde aqui eu tenho a nomenclatura das categorias das crianças, uma sigla que eu posso determinar no orçamento. Aqui mostrar versão de uso na impressão, essa versão de uso para a gente se localizar. Se a gente olhar aqui, está aqui essa versão de uso, para a gente saber quanto que atualizou pela última vez valores no sistema, por exemplo, ou não, se eu clicar aqui na configuração e não, ele não vai mais colocar esses campos aqui lá na impressão. Mostrar data e hora também, né, que é essa questão que ele coloca aqui, ó. Então ele já põe aqui a data e a hora. Permitir a quebra do pacote. Geralmente a gente deixa isso configurado como não, porque o hotel ele não quer vender de forma a fracionar esses dias. Ele quer vender do dia tal ao dia tal. Então ele faz um pacote, ele não quer que quebre. Todavia a gente tem a possibilidade de quebrar esse pacote. Ignorar a quantidade mínima de diárias, a mesma situação. Às vezes é exigido um mínimo de 2 diárias, mas se a gente colocar em ignorar, ele vai passar por essa regra e trazer valor de apenas uma diária. Então geralmente a gente deixa não. Habilitar a visualização, então nesse campo aqui, ó, se eu quiser visualizar os orçamentos, é só eu habilitar aqui, que eu vou deixar com que o usuário tenha acesso a essas informações, que é esse registro aqui, ó. Como aqui a gente já está em configurações e foi solicitada a senha, aqui ele vai permitir que a gente adentre direto. Eu vou clicar aqui já para demonstrar o que é esse registro dessas informações, mas antes eu vou só explicar então o que eu disse sobre tornar obrigatório o nome, WhatsApp e e-mail para gerar o orçamento. Aqui onde a gente vai salvar esses orçamentos, então eu vou mostrar essa pasta que ele já gerou os 2 orçamentos e salvou, onde a gente configura os caminhos e aqui então a gente salva. Vou salvar e ele vai manter dessa forma. Vou clicar aqui em visualizar registro, que é o mesmo que seria liberado aqui, caso a gente tivesse habilitado essa opção. E aqui ele já coloca então que eu fiz o primeiro orçamento e o segundo. Encaminhei aqui, ó. Por que é importante tornar obrigatório o preenchimento do nome e telefone? Porque aqui ele vai formando uma base de dados que depois eu posso consultar. Bom, pessoal, essa apresentação é mais para mostrar as funcionalidades da planilha. Deixa eu só então, para finalizar, demonstrar então aqui, ó, deixei um caminho aqui do orçamento, onde ele já foi montando, ó. Então ele montou aqui o orçamento de número 1, o orçamento de número 2. Então, esse sisteminha ele faz o seguinte, ele gera o orçamento, salva no computador, envia por e-mail e registra esse envio. Então, dessa forma, a gente consegue ter ou no computador, onde foi feito, ou por e-mail, ou pelo registro feito na própria planilha. Embora esse registro ele só vá trazer mesmo a base de dados desse cliente, sendo os contatos, e não necessariamente os valores. Por isso que a gente preserva, então, dentro do próprio computador e no e-mail que foi enviado, esses valores. Assim eu sei que o orçamento número 1, que é esse aqui, foram esses os valores que eu passei para esse cliente. Por essa explicação é isso. Quem tiver interesse em fazer aquisição, vou deixar então aqui o meu e-mail, o meu telefone celular, o WhatsApp. É só entrar em contato. Se tiver alguma dúvida, quiser também fazer alguma pergunta, eu também vou deixar essa planilha de amostra também aqui no link da descrição desse vídeo e vocês podem baixar e testar essas funcionalidades. Para quem assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço, muito obrigado. Precisando, eu estou à disposição. Até mais e tchau, tchau.